O segmento de mídia na internet segue gerando oportunidades. O Flow Podcast conta com quase 6 milhões de inscritos e 1 bilhão de visualizações nos seus vídeos. Para a gente conversar sobre a construção de um novo hub de mídia e a produção de conteúdo digital aqui no país, a gente conversa agora com Igor Coelho, CEO do Grupo Flow. Seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui, Igor. Muito obrigado pelo convite, cara. Um prazer estar aqui na CNN. Igor Coelho ou Igor 3K, como é que eu chamo? Olha, você? eu tenho preferido Igor Coelho porque é meu nome. 3K era o nome do primeiro canal que eu criei na internet em 2014. E aí, esse primeiro canal que você criou na internet em 2014 virou, não o mesmo canal, mas virou um dos canais, se não o canal de podcasts mais bem sucedido da internet aqui no país. Como é que você chegou nesse patamar, cara? Cara, é uma história longa, mas eu vou resumir pra você. Primeiro que quando eu criei meu canal lá, cara, esse mercado ele tinha acabado de surgir de verdade. Eu lembro que um pouco antes eu já tinha um amigo fazendo conteúdo na internet, o David Jones, e eu não acreditava que aquilo ali era na minha cabeça era, pô, isso aqui é muito legal, mas eu preciso pagar meu aluguel, entendeu? Então, né, eu era professor de inglês, eu dava aula o dia inteiro. E eu fazia uns vídeos brincando, assim, com os meus amigos e colocava no canal dele. Quando eu criei o meu canal em 2014, foi uma excelente desculpa para eu jogar com meus amigos, que eu falava para minha esposa que era trabalho, entendeu? Mas 2 anos depois, mais ou menos, realmente eu comecei a ganhar na internet a mesma coisa que eu ganhava dando aula, e para mim foi uma oportunidade de eu sair do Rio e eu fui morar em Curitiba. E aí, quando eu cheguei lá em Curitiba, que eu conheci, na época, quem começou o Flow comigo, que foi o Monark e o Jean. E foi mais ou menos essa história extremamente resumida, que eu começo no Rio, um amigo meu me chama para ir conhecer Curitiba, eu fui para lá, acabei me mudando para lá e o resto é história. E a gente sabe desse desafio que é fazer dinheiro na internet, né, Igor? Porque eu queria... claro, vocês montaram uma estrutura de uma empresa produtora de conteúdo que é bastante robusto, mas a gente sabe que existe muito esse sonho, né, de a molecada com o celular começando a fazer conteúdo. Mas eu queria entender exatamente esse desafio, principalmente de monetizar esses recursos. E, em paralelo, eu queria entender quando é que você percebeu que, na verdade, o que vocês estavam fazendo era relevante. Porque vocês levam, evidentemente, gente de mídia, artistas, músicos, cantores, mas também, sei lá, fizeram entrevista com 2 dos candidatos mais bem posicionados. Um deles virou o presidente da República, o outro era o presidente da República na ocasião. Quando é que vocês viram, primeiro, essa dificuldade de se monetizar? E segundo, quando é que vocês viram que vocês tinham uma relevância? Você falou, meu Deus, estamos aí. Cara, monetizar é um desafio, porque eu diria que o mercado ele ainda não é maduro o suficiente. Sabe? Eu estava falando para você aqui que em 2014 estava começando uns amigos meus que já estavam na internet a ganhar dinheiro. E dinheiro da maneira mais amadora possível, que é aquela que você ganha por visualizações, que é o AdSense do YouTube, né? Você faz as visualizações, você recebe ali um dinheiro que tem uma participação no que o Google vende de propaganda, da pequena parte das visualizações que você faz que aparece um anúncio. Então, isso já foi muito bom, muita gente ganhou muito dinheiro, isso é comum no começo dos mercados para valer. A galera ganhou muito dinheiro no comecinho, mas hoje é muito difícil se manter até um... Hoje paga pouco. Hoje paga muito pouco. Hoje, dependendo do segmento, inclusive, paga muito pouco. Varia. Então, se a gente estiver falando de um canal que está criando conteúdo sobre mercado financeiro, ele tem um CPM mais alto, sabe? Porque as empresas que estão colocando dinheiro naquilo ali tem uma diferença de público e tudo mais. Agora, o cara que está fazendo vídeo de jogo, ele com as mesmas visualizações, ele pega menos. Eu não sei exatamente quanto, porque isso varia um pouco, assim, muda um pouco, eu quero dizer, e eu estou mais preocupado com o meu, né? Então, dá para dizer que eu diria que o de games ali deve fazer por volta, e não é dado, tá? Isso aqui é mais ou menos isso, metade do que faz um cara, o CPM de quem está fazendo conteúdo financeiro, por exemplo. É diferente, muito discrepante. Então, um caminho comum de conseguir se monetizar, que é o caminho que a gente vai também bastante, é o caminho de encontrar parceiros mesmo e procurar marcas que queiram entregar uma mensagem usando a nossa máquina de mídia, né?
E isso daí dá para fazer em vários níveis, né? Então dá para você fazer com uma galera que é uma empresa grande, dá para você começar uma excelente dica é correr atrás de startups, porque os startupeiros eles estão sempre procurando alguma maneira de pôr o produto deles mais em evidência e alguns acordos são às vezes melhores com esses caras. E tem também um jeito que ele é de certa forma seguro, mas não é livre de riscos também, que é monetizar a própria audiência. Esse eu acho, cara, que é uma tendência, porque o mercado, falando especificamente do mercado de podcast, eu acho que o mercado de influência, eu não gosto muito desse nome, mas o mercado de economia criativa, ele ainda vai crescer bastante. Então, mas você sente que o cara está disposto a pagar por conteúdo hoje em dia, nesses ditames da internet? Como assim? Se você oferecer para o seu inscrito no seu canal, falar assim, paga R$5 por uma inscrição por conteúdo especial do Flow. Esse cara está disposto a pagar por esse conteúdo? Cara, eu acho que são perfis diferentes. Primeiro, de bate-pronto eu responderia que não. Não acho que isso é cultural do brasileiro, né? Especialmente por conta da realidade de escassez que a gente vive na sociedade de uma forma geral, mas essa pergunta seria um sonoro sim se a gente tivesse em mercados mais desenvolvidos como o dos Estados Unidos, né? Esse mercado já existe lá há muito tempo. Falando português, além de tudo, né? Esse é um desafio. Ainda tem isso. Mas eu acho que por conta de como o mercado está se estabilizando, falando especificamente dos podcasts, eu acho muito difícil que surja um novo programa com uma proposta mais generalista de conversar com todo mundo e que seja muito grande, consiga muitos inscritos, muitas visualizações. Esse barco específico, eu acho que ele já passou, a menos que seja um fenômeno. É muito mais difícil hoje o caminho, porque já tem o Flow, já tem alguns outros, né? Mas existe muita oportunidade para quem está buscando encontrar nichos mesmo, falar dentro do próprio nicho. E o podcast como ferramenta, especialmente para ganhar dinheiro, para fazer negócio, ele tem muito a agregar nisso, cara. Quando o cara ele se inscreve no teu canal por conta de um motivo muito específico, ele é o mais qualificado possível. E isso aí seria uma estratégia do Flow também, segmentar essa audiência? Porque a gente sabe que vocês têm várias frentes, né? Lembro aqui, inclusive, assim, de bate-pronto do Flow News. Que busca exatamente esse segmento da galera que está atrás de notícia. É uma estratégia do Flow segmentar os seus conteúdos, fazer uma série de caixinhas ali? Cara, é uma estratégia do Flow fazer isso, com certeza. Mas a gente está mudando um pouco o como. A gente ao longo do tempo, o YouTube, isso é uma outra característica do nosso mercado, que meio que a plataforma ela muda de vez em quando, né? Então, agora ela está, inclusive, numa fase muito boa, muito mais estável do que era quando eu comecei. Quando eu comecei, tinha várias mudanças ao longo do ano e a gente só percebia que estava tendo algum tipo de atualização porque começava a dar tilt na plataforma. Tu não conseguia subir uma thumbnail, por exemplo, uma capa de vídeo. Tu não conseguia ver exatamente os números de visualizações. Ele começava a travar, a dar um tilt. Hoje está muito mais estável. Eu acho que esse modelo de entrega dos vídeos, ele, apesar de ter vários lados nefastos, para o que se propõe a plataforma, eu acho que eles chegaram onde eles queriam. Estou dizendo que é o ideal do ponto de vista humano. Beleza. Então, o que eu estava dizendo é que os podcasts, eu posso criar um programa para falar de um nicho específico e, além de mobilizar os patrocinadores endêmicos daquele nicho, ou seja, os patrocinadores têm tudo a ver com aquele nicho, eu também consigo entregar para a minha audiência alguma coisa mais qualificada. A minha audiência, ela está lá para ver aquele assunto específico, então ela provavelmente confia na minha autoridade e provavelmente algum produto que eu estou vendendo para falar, sei lá, de basquete, de qualquer coisa, qualquer nicho que você consiga se posicionar com autoridade, eu quero dizer. Eu acho que é um caminho bastante viável. Só precisa tomar cuidado, porque quando você é 100% financiado pela tua base, ela também não quer que você se transforme. Acaba virando uma prisão, de certa forma. E aí, são 6 milhões, né, de seguidores? Quase 6 milhões no canal principal do YouTube. Eu queria entender, exatamente pensando em rentabilizar esse conteúdo. É muito discrepante se a gente pensar na publicidade programática, aquilo que vem de views do próprio YouTube, por exemplo, com aquilo que vocês firmam para mostrar no canal como um oferecimento ali. Eu queria entender exatamente qual é a discrepância desses dois. Olha, com certeza é bastante discrepante e faz sentido que seja bastante discrepante mesmo, porque
bom, na opção de a gente fazer alguma coisa diretamente com uma marca, eu estou emprestando o que foi construído comigo, né? Então, assim, sou eu que estou falando, a audiência em geral sabe que eu não conto mentira, então eu acho que tem bastante valor. E a outra coisa é apenas colocar num vídeo. E aquele pré-roll que a gente chama, aquilo ali ele vai passar em tudo quanto é vídeo, sem necessariamente atrelar com quem está ali. Dá para dizer, cara, que a gente já teve por volta de 60-40, alguma coisa assim, mais ou menos isso, né? 60-40, que é a proporção. Ainda é bastante relevante porque a gente consegue fazer bastante view, entendeu? Mas está por aí. E essa discrepância para quem tem menos views é evidentemente muito maior. Igor, pensando em estratégia de negócio agora, via curto, médio, longo prazo, para onde quer ir o Flow? Cara, a gente quer se consolidar cada vez mais como um lugar na internet. Bom, vamos lá, falando do ponto de vista filosófico, idealista, do fundador que queria ter o sonho de alcançar um lugar e um pouco menos de negócio, daqui a pouco a gente fala de negócio, eu queria alcançar um lugar que a gente conseguisse fazer com que as pessoas conversem. Do ponto de vista ideal, do que eu acredito, do que eu gostaria que acontecesse, eu percebo que tem muita dificuldade das pessoas sequer se prestarem a ouvir alguém que ela minimamente discorda. Entende isso? Então, com frequência, eu sou chamado, por exemplo, assim, no mesmo programa, pelo mesmo argumento, eu sou chamado de petista e de bolsonarista. Eu também, todo mundo aqui, tá tudo certo. Então, isso diz pra gente que a gente está indo por um caminho legal, mas isso mostra também uma certa doença da sociedade. Porque a incapacidade de ouvir o cara que pensa um pouquinho diferente de você já é um problema, que eu pego esse cara e coloco ele dentro de uma outra caixa que, na maioria das vezes não é verdade. Exatamente. Agora, do ponto de vista de negócio, cara, a nossa ideia é fortalecer o que a gente faz de melhor, tá? Então, eu estava te falando que a plataforma muda de vez em quando e a maneira que a gente estava usando para expandir e criar esses nichos que a gente também estava falando antes era criando novos canais, né? E quando a gente criou outros canais, a gente verticalizou eles. Era por duas razões. A primeira, que a plataforma funcionava, a gente não tinha tanta certeza, até hoje não tem, ninguém sabe direito como funciona o algoritmo, mas a gente sabe algumas coisas que vão indicando pra gente o caminho. Então antes, se eu fosse falar de um assunto diferente, se eu fosse falar de games, eu ia ter que criar um canal de games. Se eu fosse falar de esporte, eu tinha que criar um canal de esporte separado, porque senão a audiência não se identificava. Para ofertar isso para um determinado público. Exatamente. As coisas eram assim. Que a gente, mas isso foi mudando e a gente está percebendo que dá para colocar dentro do canal principal. Então, para mim, faz mais sentido, por exemplo, trazer o Flow News para dentro do canal do Flow e produzir esse conteúdo de lá. Né? Então, assim, a gente expande, a gente ataca esses nichos, hoje com muito mais cuidado, eu diria. Quando a gente começou, que a gente era o primeiro, e além de tudo, a gente estava plantando mato para ir capinar depois, a gente tentou, a gente fez, acelerou e idealizou vários programas. Então, em geral, podcasts. Hoje eu tenho um olhar um pouco mais de criação de conteúdo e tratar o canal do Flow Podcast como um canal de internet e, portanto, com as lógicas da internet também, né? E aí, como é que você posiciona o Flow nesse... Ou melhor, como é que você diferencia o Flow? Hoje, evidentemente, a gente está falando de uma empresa com uma estrutura de empresa, uma estrutura bastante sólida. Mas o que você acha que foi o grande diferencial do Flow para que atingisse esse patamar que outros... players aí, não consigo, posso chamar de players, acho talvez. Que pode. Estamos no CNN Estamos no CNN Money, CNN Money, né? Todos os players não conseguiram, Igor. Cara, eu acho que tem pouco, acho que é jeito de fazer, tá? Eu não acho, sinceramente, que o cara que está em casa fazendo o dele ali, eu sou maior que ele. Isso não é verdade, porque o que acontece? Eu poderia ter ficado fazendo só o Flow Podcast e agora eu estava muito milionário, mas quietinho na minha lá, talvez não com a mesma relevância, mas estava em paz, estava legal, estava aí, Selic está 15, viu? Hã? Selic está 15% ao ano, tá tranquilo. Pois é. Mas eu escolhi ir por um outro caminho, tá? Então,
não é que eu tô à frente dos caras, é que os caras não escolheram trilhar o caminho que eu trilhei, sabe? Tem um cara que ele prefere ficar dentro da casa dele. Tem o criador de... Vou citar o Alan Zoca, por exemplo. O Alan Zoca é um excelente exemplo de um cara que ele fica fazendo a parada dele quietinho na casa dele lá e dificilmente ele sai de casa. Sai para treinar e é quando a gente se encontra, entendeu? Eu queria que a gente fosse melhor... se comunicando como sociedade, você entende? Eu queria mostrar que o Flow é tipo a Suíça. As pessoas chegam ali e a gente conversa com todo mundo, diferentes pontos de vista. E eu vou educadamente apertar o cara aqui, mas vou apertar o outro cara ali também. Entendeu? Isso é uma outra coisa. A internet espera que tenha briga, sangue, não sei o quê. Não, eu vou apertar do humilhação. Eu vou apertar. Eu vou falar de todos os assuntos. O Bolsonaro foi lá quando ele era presidente e a gente falou por 5 horas e meia. Lembrei do jet ski. Teve essa do jet ski. Mas falamos de pandemia, falamos de absolutamente tudo que tinha a ver com o cargo de presidência. Eu sempre, com essas pessoas, como Lula, Bolsonaro e alguns outros, eu sempre fico sentindo que eu gostaria de ter conversado com um ser humano também, sabe? Eu acabo conversando com um cargo muitas vezes. E é engraçado, né, Igor? Porque pensando exatamente nesse papel, a gente como jornalista, por exemplo, tem que ter uma postura acerca, por exemplo, de uma entrevista com uma personalidade, com o presidente da República, um candidato à presidência. Existe quase que uma liturgia e um modus operandi da profissão. Você, né, quem produz conteúdo na internet, mas mais raro ainda, quem tem um acesso, por exemplo, que você tem, né, que o Flow tem a esses quadros, você consegue fazer com muito mais liberdade. E aí eu até... De bermuda e chinelo. E até remontaria, por exemplo, você falou desse acesso mais humano, até um pouco o que faziam as revistas na década de 70, por exemplo. Lembro nos anos 80 da Playboy entrevistando o próprio presidente Lula, falando sobre assuntos que o então operário, que se destacava ali como um líder sindical, ele não responderia num CNN Money, não responderia num jornal como a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. E aí, exatamente, eu queria entender esse peso, né? O quanto você coloca sob responsabilidade conduzir uma conversa que você sabe vai ter muito acesso, vai atingir inclusive outros nichos que não necessariamente são aqueles consumidores do Flow. Qual que é essa correlação entre informalidade e responsabilidade sobre aquilo que está sendo veiculado? Cara, eu acho que em primeiro lugar, você tem toda a razão, uma entrevista ela tem toda uma liturgia quando ela é feita para valer, quando é uma... né? Se vier aqui o presidente do Brasil, vai ter todo um... Eu estaria de gravata. Isso, pois é. No meu caso, cara, eu acho que a gente se complementa. Porque eu acho que o que eu faço, ele tenta atingir por um outro lado. Por exemplo, dificilmente tu vai me ouvir falar com o presidente da República, com Haddad, por exemplo, como ministro da Fazenda, de tripé macroeconômico. Eu não manjo disso. O cara que eu, entre aspas, represento, ele também não manja disso. A gente está falando de vida real, sabe? Chão de fábrica. Estamos falando de dia a dia, estamos falando do impacto que teve na vida do cara o presidente que teria atrasado a comprar vacina, por exemplo. Então a gente vai trocar essa ideia, né? Pô, é um outro caminho, né? Um outro acesso. E o lance da informalidade, cara, tem pouco a ver, na verdade não tem nada a ver com nenhuma forma de irresponsabilidade. Tem muito mais a ver, e não é uma técnica, mas é uma forma de receber o convidado ali que a gente consiga acessar, de uma forma mais, não é fácil, mas que a gente consiga acessar o ser humano, sabe? Para se sentir mais à vontade. Ele chega ali, ele vê, isso aqui é uma casa gigantesca, uma porrada de estúdio, mas é uma casa. Então, ele sobe, chega no estúdio lá e ele vê que eu tô descalço, entendeu? Chega, aperta a mão, não sei o que, troca ideia, fala com todo mundo e a gente senta na mesa, conversa um pouquinho antes de começar o programa e aquilo ali é feito para quebrar o gelo, entendeu? E aqui eu tô te dando um pouco do ouro da coisa, porque a partir desse momento que eu consigo entender, inclusive, se o cara muda, se transforma durante o programa, entendeu? Que não é uma entrevista, que você estava falando, eu concordo. Sim. A entrevista tem um jeito de se fazer. O que eu estou fazendo ali é uma conversa, porque da entrevista, aquele cara ali já deu 1000 entrevistas, ele já tem as respostas prontas para a entrevista. De imprensa ali tinindo. Exatamente, o cara tem um media training
brabo. Então eu tenho que, se eu quiser alguma coisa que a coisa flua e que seja interessante, eu tenho que ir por outro lado. Eu não quero entrevistar. Poucas vezes eu entrevistei pessoas lá. Eu entrevistei... geralmente os gringos, que eu tenho pouco tempo. Eu entrevistei o Francis Ford Coppola, por exemplo. Esse eu entrevistei. Eu tinha pouco tempo e eu tinha que fazer umas perguntas. Então esse eu entrevistei. Mas em geral, especialmente quando eu tenho mais tempo, a gente vai conversar sobre as percepções de mundo. Infelizmente, a gente não tem muito tempo aqui para conversar sobre as nossas percepções de mundo, doutor Igor. Espero ter uma outra oportunidade de a gente alongar esse bate-papo por muitas horas, como seria no Flow. Agradeço muito pela disponibilidade de você bater esse papo com a gente. Obrigado, aqui no Money, cara. Obrigado pelo convite, pô. Conta comigo. Conta com a gente. Valeu.